Ó nossa rainha, ó nossa imperadora, senhora da escuridão, mãe da sombra, deusa da noite, aonde a morte se dispõe, no terror do coração ferido, defere os maiores sentimentos dessa vida, para a qual o sangue a lua cheia torna-se imortal. Eles estavam namorando há 3 anos e costumava ficar acampado no Parque Nacional de Greenmore, localizado na região nordeste dos Estados Unidos, no estado de Vermont. E foi um dia, pelo final da tarde, que meu pai e minha mãe começaram a escutar muito choro de criança, que estava bem próximo do acampamento deles. Então eles começaram a ir em direção àquele choro. Começaram a se aprofundar cada vez mais dentro daquela floresta. Foi quando avistaram uma criança. Estava sobre um pano branco no chão. Meu pai e minha mãe logo se aproximaram e apanharam aquela criança do chão. Naquele dia mesmo, eles foram embora do Parque Nacional, abandonando o acampamento. Foram até a cidade e levaram aquela criança para o hospital. E aquela criança começou a passar por um procedimento de um processo de muitos exames, para ver como se encontravam as suas condições de saúde. Meu pai foi até a delegacia e conversou com o delegado, explicando toda a situação, enquanto a minha mãe acompanhava aquela criança no hospital. Mas, graças a Deus, tudo estava sob controle. A criança estava com as condições de saúde ótimas. Então, meu pai, conversando com o delegado, o destino daquela criança era de ser enviado para um orfanato. Mas meu pai e minha mãe não desejaram aquilo e decidiram lutar pela guarda daquela criança. E tudo correu de forma esperada. Meu pai e minha mãe conseguiram a guarda daquela criança. Eles se casaram e passaram a morar juntos. Depois de 1 ano morando juntos, minha mãe deu à luz aonde eu vim nascer e deu meu nome de Raquel, dando o nome àquela criança de Regina. Ela era mais ou menos 1 ano mais velha do que eu. Era minha irmã adotiva. E eu ajudava minha mãe com as tarefas domésticas de dentro de casa, enquanto Regina ajudava meu pai naquele batedouro de suínos. Regina era como filho que o meu pai não tinha. Embora ela era uma moça, trabalhava como um homem, um serviço braçal e muito pesado. E a gente morávamos em uma área rural, no estado de Vermont mesmo. Meu pai herdou um pequeno frigorífico, que era o frigorífico de meu avô, um pequeno batedouro de suíno, onde meu pai tentava manter em pé, pois aquele pequeno frigorífico era nosso meio de sustento. Meu pai fornecia e comercializava aquela carne de suínos para mercados da região. Quando Regina estava nos seus horários de folga não ajudando meu pai naquele frigorífico, ela gostava de ir até a cidade para andar de bicicleta. Mas aquele babaca, filho do prefeito, estava sempre perseguindo Regina. Muitas vezes Regina voltava para casa chorando. E isso não era tudo. Aquele filho do prefeito, junto com seus amigos, sabendo o dia que o meu pai ia levar aquelas carnes de suínos até a cidade, ele enchia a estrada de pedra, para que meu pai parasse, recolhesse as pedras da estrada, e ele com seus amigos, fazendo aquela brincadeira de mau gosto, ficava a dar risadas. Mas meu pai falava com o delegado da cidade, também com o prefeito, mas nada daquilo adiantava. Então meu pai, assim como Regina,
aprender a conviver com aquela situação. Ao passar de alguns anos, eu e Regina já não éramos mais adolescentes, mas sim estávamos perto dos 20 anos de idade. Já éramos quase umas moças. Eu percebi que Regina começou a ficar estranha. Havia noites que Regina saía do quarto e voltava só pela manhã. Mas eu não comentava isso com nossos pais. Foi um dia que, após meu pai encerrar o abate do suíno, Regina sempre ficava para iniciar a limpeza sobre as mesas onde eles faziam os abates. E ao entrar um dia naquele batedouro, eu presenciei Regina lambendo aquela mesa cheia de sangue. Aquilo era algo bizarro que eu estava presenciando. Ao perceber que eu estava olhando, ela logo se virou rápido e começou a dar risada. E falou que estava escutando meus passos e começou a fazer aquela brincadeira comigo. Mas aquilo não se tratava de brincadeira. Eu percebi que ela estava lambendo aquele sangue mesmo, como se tivesse muita sede e muito desejo. Porém, eu decidi não contar aquilo para meus pais. Ficou aquilo só entre eu e ela. Mas não parava por aí. Regina continuava em algumas madrugadas desaparecer e voltar somente pela manhã. E alguns fazendeiros, às proximidades da área onde morávamos, estavam relatando algo assustador que havia ocorrido pela noite, pois eles avistaram um animal assustador, descreveram como uma aberração, como um cão que tivesse vindo do inferno, que estava rondando as proximidades de suas fazendas. Pois isso não era tudo. Havia ocorrido uma tragédia. A cidade toda estava em pânico, pois o filho do prefeito foi encontrado, pois o seu corpo estava na frente de uma praça, com a barriga aberta, cheia de pedras. E sua cabeça estava bem na frente da prefeitura, com os olhos arrancados, a boca aberta com muitas pedras. E os amigos que costumavam acompanhar o filho do prefeito também estavam em estado crítico. Eles estavam espedaçados, braço e perna por toda a parte, e cabeças também decapitadas, com a boca cheia de pedras. Então um velho morador de rua, que morava às proximidades da praça, falou que viu o que aconteceu, que era uma aberração, era um monstro que estava arrastando eles tudo. Era um monstro muito forte, que tinha parte de ser humano e parte de um cachorro do inferno. Assim aquele morador de rua descrevia, pois o delegado nem deu atenção para ele e chamou ele de bêbado alcoólatra e pediu para que ele se afastasse. E o prefeito e o delegado decretaram uma ordem de quarentena. Após se completar 21 horas da noite, todos os moradores deveriam estar dentro da sua casa. Essa era a ordem. Acontecido aquilo, eu fiquei muito preocupado com Regina, pois havia algumas noites que ela saía e voltava só pela manhã. E foi uma noite, que era por volta de meia-noite. Regina começou a sair como de costume. Então eu comecei a seguir ela sem que ela visse. Ela chegou até a estrada de terra, próximo da cerca. A estrada que ia em direção à cidade. Chegando até aquela estrada, ela parou perto da cerca. Uma longa distância eu fiquei observando. Foi quando ela começou a olhar para o céu, pois naquela noite no céu havia uma grande lua muito linda e brilhosa. Ela começou a gritar para a lua. Ela gritava em desespero, como se estivesse sentindo dor, e começou a se jogar no chão. Naquela hora eu fiquei preocupado e comecei a me aproximar. Foi quando Regina virou-se e olhou para mim, eu percebi que não era mais Regina.
pois ela tinha tomado uma forma assustadora. Não era mais uma forma humana, mas sim uma aberração. Eu fiquei parado em pânico. Naquela hora eu decidi voltar correndo. Aquela criatura começou a me observar e mexer as orelhas. Então começou a vir atrás de mim. Foi quando eu acabei resbalando e caindo sobre a estrada. Aquela criatura deu um salto, mas não conseguiu me pegar. Acabou se desequilibrando sobre aquela estrada de terra e se debateu sobre uma cerca de arame. E ali aquela criatura ficou presa. Ela se batia com muita força e com muito ódio e ficava rosnando. Ao chegar em casa, rapidamente eu entrei rápido para casa, sem fazer barulho, para que meus pais não acordassem. Fui para o meu quarto. Chegando no meu quarto, eu comecei a chorar sem parar. Eu percebi que Regina se transformava em um monstro. Foi ela que fez aquilo com o filho do prefeito e seus amigos. Então, naquela noite, eu não dormi a noite inteira. Chorando, eu fiquei acordado até amanhecer. Foi quando eu vi Regina chegando. Ela entrou bem devagar para o quarto. Eu fingi que estava dormindo. Eu percebi que ela começou a limpar aqueles ferimentos do arame farpado que ela havia se enrolado sob a transformação daquele monstro. Naquela hora eu não aguentei. Eu acordei e falei: Regina, você tem que resolver isso antes que você acabe matando mais pessoas ou também acabe perdendo sua vida. Isso deve ter alguma cura. Regina, com os olhos cheios de lágrimas, ela me olhou e falou: agora que você já sabe de tudo, humana, eu não sei o que fazer. Aquilo é mais forte do que eu. Eu não tenho controle. Quando eu olho para aquela grande lua linda, eu não sei se eu fico encantado ou amaldiçoado, mas aquilo me atrai. Aquilo desaflora o que está dentro de mim, pois aquilo acorda que está no sono profundo. Pois eu não faço parte dessa família, eu não faço parte desse mundo. Eu tenho que encontrar meu mundo, eu tenho que encontrar minha família. Não posso continuar aqui, antes que eu faça mal para vocês ou para outras pessoas, mas não me arrependo de ter feito o que eu fiz para aqueles babacas. Regina, falando aquilo, com os olhos cheios de lágrimas, deu um sorriso irônico. Recolheu todas as roupas, colocou num saco e pulou a janela sem que meus pais percebessem. O sol já estava clareando. Então Regina foi embora e nunca mais apareceu. E meu pai, junto com a minha mãe, muito triste, foram até a delegacia da cidade. Registraram o desaparecimento de Regina, pois o delegado deu uma busca pela região inteira e não encontraram Regina. Eu não tive coragem de contar para o meu pai o que havia acontecido, mas eu sei muito bem o segredo que Regina carregava, pois Regina estava sob a maldição da lua cheia. Acontecido toda essa situação, eu comecei a buscar informações sobre a situação de Regina e descobri que a Regina veio de uma linhagem de lobisomens. Algo que eu nunca acreditava, mas passei a acreditar.